Olá, bem-vindo a mais um programa, O Despertar da Consciência. Estou aqui junto com o Sebastião Camargo no 5º programa e hoje nós vamos falar sobre o aspecto filosófico de Sócrates a Kardec. Tudo isso baseado no livro do Sebastião, O Despertar da Consciência, do átomo ao anjo. Tudo bem, Sebastião? Tudo bem, Camila? Olá, telespectador, onde quer que se encontre, paz e luz e muito amor. Em nome da TV Mundo Maior, a nossa gratidão eterna a você e a todos que colaboram para que esse ambiente agradável, amoroso, se torne realidade para que possamos dividir com vocês o ensino universal dos Espíritos. Com certeza. Sebastião, muita gente não sabe, vou até dar uma rápida pincelada aí. Sócrates, né, como a gente vai falar hoje do aspecto filosófico de Sócrates a Kardec, Sócrates foi um filósofo, né, que viveu mais ou menos 500 anos, né, aproximadamente 500 anos antes de Cristo, e ele foi um dos precursores do espiritismo, se a gente pode falar assim, dessa maneira. Como que a gente encara essa filosofia de Sócrates no espiritismo? Muitos pensam assim, mas quando nós lemos, de fato, o que Allan Kardec organizou a respeito desse ensino universal, vemos, conforme está também na questão do Livro dos Espíritos, de número 148, a doutrina espírita é eterna. Então, ela existe de toda a eternidade como ensino universal, porque é uma síntese cósmica, não é uma coisa que nasceu com Kardec. Então, essa codificação, esses fragmentos que estavam esparsos, que foram unificados ali no momento que começou uma nova ordem de fatos, mas que não vai parar nunca, porque ela progride por evolução. Então, Sócrates trouxe ideias também na época, mas antes dele, muito, desde Hermes Trismegisto, por exemplo, Zoroastro e vários outros luminares antes já falavam disso. Então, eu creio, conforme narram vários autores espirituais e vários amigos espirituais, que o que Kardec condensou ali, auxiliado pelo Espírito da Verdade, o Espírito de Verdade como o orientador geral, são ensinos de mais de 20 mil anos da humanidade. Então, bem antes de Sócrates. Nem todos eles, Kardec teve tempo de condensá-lo nas obras que nós conhecemos, as que ele organizou pessoalmente, as que outros organizaram em seu nome, no total de 32 obras. Então, não deu para colocar tudo. Então, os ensinos do Oriente, por exemplo, nem chegaram próximos desta base que nós conhecemos. Mas hoje eles estão vindo à tona, não só ensinos de Sócrates e vários outros que ficaram para trás, que de Sócrates foram pouquíssimos que foram colocados na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, mas ainda há muitos outros ensinos, tanto de Sócrates, de outros filósofos, de luminares de variadas épocas da humanidade, que vão vir à baila porque esse ensino universal se progride por evolução. Então, é lícito e justo pensar que a cada segundo novas informações vão ser chegando. Tá. E qual é essa filosofia que Sócrates apresenta, né? Tem uma breve introdução no Evangelho segundo o Espiritismo, mas qual é essa filosofia para quem não conhece, Sebastião? Sócrates priorizava o entendimento do espírito do homem. Então, ele queria entender quem é que gerenciava esse homem que nós chamamos a forma, a espécie. Então, ele, quando na sua época os jovens o questionavam, ele devolvia a pergunta para o próprio interlocutor, porque ele acreditava que a resposta já estava no indivíduo, nesse espírito, nessa essência consciencial. É o que nós chamamos de maêutica socrática. Então, você pergunta alguma coisa, eu lhe devolvo a pergunta. O que você sabe a respeito disso? E provocava para que você extraísse a resposta de si mesmo, que é o que Leon Denis também propôs, para a gente aprender a ler, a abrir, a folhear o livro oculto que existe em nós. Então, isso Sócrates já fazia com maestria, tanto acessando o teu universo, quanto ensinando os jovens a acessar os seus, por sua vez. Então, desde sua época, ou muito antes disso, já havia coisas semelhantes, essas interrogações mudas, às vezes, mas numa interiorização, num processo de introspecção, buscavam-se, como
fez após ele, né, Giordano Bruno, tentando entender o cosmo, o macro, depois Galileu e vários outros luminares, né, que ficaram na história, trazendo por intuição de dentro do seu próprio universo as informações que já haviam apreendido, compreendido em outras etapas. E por que que o universo ainda é um mistério para o homem? Porque o homem está indo na direção contrária. Quando nós analisamos Joana de Anjos na obra Dimensões da Verdade, informar-nos que o macrocosmos é feito de átomos. E esses átomos, por sua vez, são universos em miniaturas. Então, o que é mais fácil? Estudar um átomo, que o espaço geográfico é minúsculo, teoricamente, ou um macrocosmos? Então, eles querem compreender o macro sem compreender o micro. E esquece que, se estudarem a si mesmos, porque Emmanuel também informa-nos na obra Pão Nosso, que o nosso corpo físico é uma cópia perfeita do universo. Já Miramês diz que a nossa mente é uma cópia perfeita do macrocosmos. Então, se estudarmos o ser humano, que era, né, a proposta essencial de Sócrates, para entender desde o seu corpo, o seu mecanismo de manifestação, a sua essência consciencial, entenderíamos o cosmos, a partir do micro, porque o micro contém o macro e vice-versa. Então, se reduzirmos o nosso foco, o nosso olhar para uma direção menos, né, vamos falar assim, complexa no sentido de, geograficamente, de tamanho. Então, se eu focar no meu corpo biológico, facilmente eu vou entender o meu universo perispiritual. Mas se eu quiser, inicialmente, antes de entender uma célula física, quiser entender uma célula do perispírito, por exemplo, vai ficar meio complexo. Porque uma só célula do corpo espiritual tem as informações das mais de 200 quintilhões do corpo físico. Então seria muito complexo eu estudar o perispírito antes de estudar o corpo físico. Mas a partir do momento que eu parto vamos falar, do geral para o específico, seria uma forma de pesquisa. Mas eu posso partir de algo minúsculo que está ao meu alcance e, por extensão, eu vou compreendendo em escala cada vez maiores aquilo que estaria fora do meu alcance, às vezes até visual, até com a minha instrumentação que disponho no momento. Tá. E eu tenho uma dúvida, o universo, né? A gente fala do universo, mas muitas pessoas às vezes também se perguntam, mas o que é esse universo? O universo está fora do homem? Existem dois universos? Existe o universo do homem? O que é esse universo? Queria que você explicasse sobre isso. Então vamos a nível macro e depois voltamos a nível micro. Nós, a partir das informações que vemos na questão 560 do Livro dos Espíritos, onde Kardec interroga se há atribuições para cada espírito. E a resposta veio, cada um aprenderá gradativamente em todas as lições do universo, porque ele vai aprender a presidir todas as coisas. Então, cada ser vai exercer funções sucessivas em todo o universo e aprender a presidir todas as coisas. Então, na época, foi usada a palavra universo. Só que depois perceberam que o universo do Big Bang é só um dos infinitos universos dentro de uma única dimensão. E a ciência admite na atualidade que, se não estudarem 26 dimensões, onde os universos são infinitos, eles não entenderão os 92 elementos que constam na tabela periódica, do hidrogênio ao urânio. Nem estou falando dos demais, que parece que já estão no número de 117, 118. Mas dentro de um único universo, há em média de 120 a 200 bilhões de galáxias, segundo a ciência. E numa só galáxia, na nossa Via Láctea, de 200 a 500 bilhões de sistemas solares. E o nosso planeta é um dos. Então, quando nós falamos universo a nível macro, é isso. Mas a nível micro, nós podemos analisar também, porque o universo físico, o nosso corpo físico, tem mais de 380 dimensões. Nossa. Isso é as que nós estamos estudando e mapeando na atualidade, no plano espiritual e até no plano físico. Mas se partirmos para o universo perispiritual, você já não consegue contar quantas dimensões ele possui, porque ele contém só num elemento todas as dimensões do universo físico. E existem camadas incontáveis do universo que nós chamamos universo perispiritual. A maioria pensa que são 7 corpos, são tantos que não daria para descrever, já que a cada pensamento nós podemos criar um corpo
para uma função qualquer. Tá. Sebastião, você acha que a humanidade, né, como você falou, eles vão no macro, estudam o macro e não estudam o micro. A humanidade ela está atrasada, né, nesse estudo evolutivo? Nesta tecnologia, eu diria que sim. Se eles pegassem caronas com Sócrates e depois chegassem a Kardec nessas informações, eles veriam que é muito mais fácil buscar a tecnologia usada por Maria João de Deus para viajar do planeta Terra ao planeta Marte, depois ao planeta Júpiter, a Saturno e depois a outras galáxias, a outras constelações, em segundos, que espaçonave faria uma viagem do planeta Terra ao planeta Marte em segundos. Então, se eles estudassem essa tecnologia interna, seria muito mais fácil e menos oneroso. Quer dizer, não teria custo nenhum. Sim. Mas teria só conforme afirma Pietro Baldi, o da transformação moral, o respeito à vida em todas as frequências, o amor incondicional. Então, entender-se para entender o todo. Sebastião, e o conhecimento desse micro e macro, ele ainda é um pouco limitado, né? O homem ainda não conseguiu entender isso, né? Você vai responder essa pergunta, mas no próximo bloco, daqui a pouquinho, não sai daí.